estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em um alto retiro, porque ele conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhes responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhes mostrarei Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Ou lhes mostrarei, João 3,16. Ou lhes mostrarei a minha salvação. Como eu disse no início, antes de fazer a leitura, isso é de praxe, todos nós já sabemos, já ouvimos e já vimos isso. E já vi em várias casas a Bíblia aberta, ou nesse salmo, ou no salmo de número 23. Dentre os 10 salmos mais lidos e mais relatados ou propagado ou mais visto da Bíblia, estes, tanto 91 como 23, são os salmos mais lidos na Bíblia Sagrada. Não falo isso acerca de pregação em cima de altares ou em lugares públicos por preleitores. Falo isso de uma forma de um pedido de socorro de muitas pessoas quando estão passando por alguma aflição. Às vezes tira até de lá de cima do armário, da geladeira, da estante e lê esse salmo no momento de angústia. Porque de fato esses salmos, ele nos dá ou nos traz uma impressão e nos dá a entender que ele é um salmo de sustentabilidade. Seja em que momento for de nossas vidas, esse salmo ele nos amparará. Por isso que eu usei como tema: o mal não prevalecerá. Ou seja, o mal não durará muito tempo na vida daquele ou daquela que se enquadra ou se estabelece neste salmo de número 91. E eu estava fazendo algumas separações em alguns versículos, e eu separei alguns pontos, tópicos nele, se a gente parar para analisar, ideias minhas mesmo, igreja. Eu não fico olhando pregação de ninguém, eu procuro simplesmente, quando eu vejo uma palavra na Bíblia que ela tem uma dificuldade de interpretação, eu vou procurar pesquisar aquilo. Como a palavra ímpio, que até alguns anos atrás eu entendia que o ímpio, e alguns pastores pregam isso, e até teólogos, que ímpios são os que fumam, os que bebem, os que transgridem, os que se prostituem. Mas não faz sentido nenhum o ímpio ser um pecador e ter um pecador relatado no mesmo capítulo, que é o capítulo de número 1, que abre os livros de Salmos. E o ímpio são pessoas que se encontram no meio de nós. É o mesmo que o joio no meio do trigo.
E fui pesquisar essa palavra e vi que ela em grego significa dar-se por inteiro, pio. Dar-se por inteiro. E ímpio é dar-se pela metade. Então, tendo em vista isso, eu posso dizer que o meu Jesus é pio, porque ele se deu na cruz do Calvário por inteiro, mas também por inteiro ele saiu de dentro do sepulcro para que eu tivesse vida e vida eterna. Então, eu comecei a ler e comecei a ter algumas ideias nesses salmos. E a primeira ideia que me veio na cabeça está no versículo de número 1 e de número 2. E a palavra que veio em minha cabeça, que eu quero que vocês guardem em vossos corações, é essa: os que confiam no Senhor não serão vencidos. Diga isso para o irmão que está ao teu lado. Diga: os que confiam no Senhor não serão vencidos. E esse versículo diz o seguinte: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Quem é o Onipotente? Quem é o Onipotente? A sombra do Onipotente descansará. Direi dele, ou do Senhor: ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele, não em outro, mas tão somente nele eu confiarei. Ou seja, eu descanso em Deus, porque eu sei que todos os problemas, as lacunas, todas as adversidades, ela está nas mãos de Deus. Então ele diz: aquele que habita, quem habita no esconderijo do Altíssimo, levante a mão, porque você é salvaguardado pelo Espírito Santo de Deus. A sombra. Aí ele diz: a sombra do Onipotente descansará. A gente teimosamente vamos para a praia, né, no sol escaldante, muitas vezes no verão da Bahia. E quando estamos lá muito tempo no sol, que caímos no sal da praia, as costas no dia seguinte está toda despelada e ardendo. E qual é o nosso socorro bem presente naquele momento? Os sombreiros. E ele diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E tem crente que não está descansando na sombra do Onipotente, está andando no sol escaldante, esquentando a cabeça como um palito de fósforo, querendo resolver, missionária, aquilo que só Deus pode resolver. Aí, como você está sentado, descansando na palavra, ele está dizendo: enquanto você está me buscando, eu estou resolvendo o teu problema. Enquanto você está descansando, eu estou solucionando aquilo que ninguém pode solucionar. Os que confiam no Senhor não serão vencidos. Pastor, mas por que eu estou passando por algumas dificuldades e em meio às coisas estou vendo que eu estou perdendo? Você pode estar perdendo a batalha, mas a guerra tu não perde. Você pode estar perdendo os momentos de guerra, porque quando Abinadab, Samar, Eliabe, junto com o rei, louvado seja Deus, Saul estava lá no campo de guerra, no arraial de guerra, a Bíblia vai dizer que durante 40 dias eles estavam perdendo a batalha, porque Golias se levantava 2 vezes por dia e insultava os israelitas. Mas quando Davi chega lá, a Bíblia vai dizer que a batalha foi vencida, e não só a batalha, mas a guerra foi vencida, porque ele é o Deus de guerra. Então, se confiam no Senhor, não serão vencidos. E ele diz ainda mais: direi do Senhor. O que eu posso dizer de Deus? O que você pode dizer do Deus da tua vida? Quantas pessoas morreram de Covid, igreja? Quantos de vocês aqui foram acometidos de Covid?
Quantos de vocês aqui tiveram doenças graves, assim como eu, e Deus curou? Quantos de vocês aqui já tiveram à beira da morte, e o Espírito de vida de Deus livrou você da mão do Espírito da morte? Olha o que ele diz. O que é que eu vou dizer de Deus? E o que é que eu vou dizer de Deus? Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele eu confiarei. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Quantos já vieram aqui? Quantos entram nesta igreja? Quantos vêm nesse lugar, Patrícia? Até me chamam de pai, até me abraçam, e hoje não estão mais aqui, porque confiam no homem, não confiam no Senhor. Porque os que confiam no Senhor, eles não se abalarão, mas permanecem para sempre. Porque o Deus da igreja não é o pastor Luiz, mas é Yahvé, é Yeshua HaMashiach. Então esses tipos de adoradores não serão vencidos. Esses tipos de adoradores, eles permanecem para sempre. Aí no versículo de número 4, 3 e 4, olha o que Deus me deu como ideia. Olha para o irmão que está do teu lado, diga: Deus é o teu protetor. Diga, Deus é o teu protetor. Para enfatizar mais, diga assim: Jesus é o seu redentor, mas Deus é o teu protetor. Diga: pela tua proteção Ele enviou teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Olha o que ele diz: Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade, que é a palavra, é escudo e broquel. Ou seja, viva diante da palavra. Louvado seja Deus, facilite a tua vida diante de Deus. Não ande em mentiras, em conflitos, em guerras, em contendas, mas antes, ande diante da presença do Senhor, conforme a tua palavra, porque Ele te protegerá, e nada chegará até você, e terá um final ruim, porque o final das coisas para quem em Cristo crê é melhor do que no início. Você pode até ter entrado como Jacó na casa de Labão, com a mão na frente e outra atrás, mas quando você regressar, Deus está dizendo que você vai vir por cima, e vai vir glorificando o nome dEle, porque Ele fará o melhor. Diga de novo que você é gostoso. Deus é o teu protetor. Deus é o teu protetor. Diga. Diga aí, Claudinho. Diga a sua esposa aí, Claudinho. Diga: Deus é o teu protetor. Diga: Jamila, não pense que sou eu não. Diga a Deus que é o teu protetor. Diga a Isaú, a ela: não sou eu não, o teu protetor é Deus. Diga às suas esposas, vocês que estão perto aí, diga aí: não sou eu que sou o teu protetor, o teu protetor é Deus. É Ele. Aí no versículo número 5 e 6, diga para o irmão que está do outro lado: não temas dos que podem te fazer o mal. Não tema. Eu vejo crentes com medo de obra de macumbaria, feitiçaria. Eu vejo crentes com medo de ameaças. Eu vejo crentes com medo de pessoas que ali incitam o mal e diz a ele que vai fazer. Se você estiver na direção certa, nos outros versículos que nós lemos, e se você estiver andando em cima desse versículo assim, sem para um lado e para o outro, na direção de Deus, sem cair, não tema a afronta do teu inimigo. Olha o que ele diz no versículo 5 e 6: não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. Meio-dia, os camaradas estão ali colocando obra de macumbaria nas encruzilhadas. Meia-noite,
Os camaradas descem nas matas virgens e colocam obra de macumbaria. Aí eu vejo o crente passar de largo com medo. Não temas a nenhum deles, porque o teu Deus, Ele é sobre todas as coisas. A Bíblia manda a gente respeitar o diabo, mas não temer a ele, porque o diabo, um bozó ou alguém pode tocar em você se ele permitir, porque se ele não permitir, o mal não chega até a tua vida. Pode desestabilizar algumas coisas, pode fazer com que você perca algumas batalhas, mas a guerra de certo será vencida pela tua vida. Então não temerás espanto noturno, nem pés que ande na escuridão de dia, nem pés que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Deixa vir meio-dia, deixa vir de madrugada, deixa vir de noite, deixa vir nas encruzilhadas, deixa vir com obra de macumbaria, de voodoo, de umbanda, quimbanda, com pemba preta, deixa vir como quiser, porque aquele que me chamou, Ele garante. Aí é onde eu queria chegar. Os ímpios não serão, louvado seja Deus, chamados. Capítulo de número 91, versículos 7 e 9. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Vai ter gente que vai chegar no céu pensando que vai encontrar pastores, pastoras, missionárias, diáconos, diaconisas, e não os verão, porque estavam com atitude de ímpio. É simples, não ande segundo o conselho dos ímpios, em Salmo 91. Quem que aconselha crente às vezes você está aqui num culto, eu vejo às vezes, na porta da igreja, na saída, alguém te contamina com algo. Isso são os conselhos de pessoas ímpias, pessoas que estão dentro da igreja, como um crente chamado meu falecido pai, só o nome, Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. São os ímpios. Aí a Bíblia fala assim, esses não serão escolhidos, melhor dizendo, podem até ser chamados como muitos, mas não serão escolhidos. Mas antes, como diz a palavra, o joio, ele será colhido para queimar. Aí ele diz assim, louvado seja Deus, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque se você permanecer na minha palavra e a minha palavra estiver em vós, certamente sereis livre e serás meus discípulos e andarás comigo não só na terra como nos céus. Andará em ruas de esmeralda, verá o trono de Deus, os 24 anciãos, verá os serafins, querubins, verá Miguel, verá Gabriel, verão os anjos do Senhor. Mas tem pessoas que estão na igreja e não se virão nos céus, porque estão com obras de ímpios. Então olha para o irmão que está do teu lado, diga: vigia, que o negócio é sério. Diga agora. Diga agora. Pode até soar como uma reportagem televisiva. Diga, mas de fato, os que serão chamados, nem todos serão escolhidos. Isso é forte. Isso é forte. Infelizmente, hoje nós não vimos mais crentes como outrora. Versículo 9, versículo de 9 a 13 diz assim, Jesus é o nosso livramento. Diga, repete comigo. Diga, Jesus é o nosso livramento. Aí diz assim, porque tu, ó Senhor,
és o meu refúgio. Ó Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspera e calçarás aos pés o filho do leão e a serpente. Jesus no Monte das Oliveiras, ele estava orando e em dado momento ele fala: Pai, se possível for, aparta de mim esse cálice. De repente, ele diz assim: mas que não seja a minha vontade, mas seja a vontade do Senhor. E pisa. E quando o diabo se levanta contra a vida de cada um de vocês, ele não precisa nem se levantar do trono. Ele mostra os cravos na mão e diz: vai lá, Miguel, vai lá, Gabriel, vai lá, anjo, defende aquela causa ali, porque aquele é meu, aquela é minha, e nele e nela ele não tocará. Diga que eu já paguei o preço. Porque a seus anjos ele vai dar ordem a teu respeito, a respeito de Rosenildo, a respeito de Nai, a respeito de Zal, a respeito de Cláudio e André, a respeito de tu, nego. É os anjos, ele dá ordem a teu respeito. Não diz que ele pede ao teu respeito, ele dá ordem. Vai ali, porque aquela alma, ela me pertence e o diabo não pode se apossar dela. Eu sou Yeshua, a Hamashia, o qual deu a vida na cruz por essas vidas. E para finalizar, sua confiança em Deus produzirá a sua salvação. Tem gente que vem para a igreja fervoroso, já como eu falei aqui no instante, poxa, vem com ímpeto danado. Eu estou com há 20 e poucos anos, né, pastor? Graças a Deus. Cheio de pecado, cheio de falha, cheio de erro. Mas não quero sair nunca. Tantos que já passaram por aqui, quando eu falo por aqui, não é só nesse espaço físico não. É lá na igreja onde nós éramos alugados também, né, Juan? E o Juan já esteve lá, né, Juan? Vi uma foto de Juan, a mesma carinha de menino, parece até com Messias. E tantos que já passaram por nós e hoje não estão mais conosco. Alguns já foram a óbito, alguns estão aí, para lá, por lá, por cá, por lá. Outros já saíram da presença. Outros estão com a vida completamente decadente nas drogas, nas coisas terríveis e horríveis. Quando eu ouço, eu não me alegro disso. Eu não me vanglorio disso. Eu estou há 20 anos e uma promessa que eu fiz a Deus, eu me lembro que eu tinha, em 1988, eu tinha 18 anos. E bebendo sem camisa na porta do bar, passou um crente e me deu um folheto e pregando a palavra para mim. E eu disse: no dia que eu entrar na igreja eu não saio mais. E a nossa palavra, ela tem poder. Eu entrei no meado de 2000 e até hoje estou aqui para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, sua confiança em Deus produzirá sua salvação. Olha o que diz o versículo 14, para finalizarmos até o 16. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em um alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhes responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhes mostrarei a minha. Atenta aí só para a parte B do versículo 15 e o final, que é o versículo 16. Vamos ler todo.
ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Quem passa por angústia aqui? E livrá-lo-ei. E depois de eu livrá-lo da angústia, eu vou dar a ele um corpo glorificado, porque ele está dizendo: e eu o glorificarei, e dar-lhe-ei a ele abundância de dias, e não obstante a isso, eu lhes mostrarei a minha. Qual é a sua salvação? Qual é a sua salvação? Qual é a sua salvação? Ele vai te mostrar Jesus. Ele vai te mostrar Jesus. Então não saia da igreja. Não desfaleça a tua fé. Não saia da presença, como muitos têm feito. Chegam tão fervorosos, quantos e quantos, oh meu Deus. Eu vou contar aqui, por uma conta, sabe, meio que, eu acho que umas 300 ou mais pessoas que eu já vi, já convivi. Pessoas que foram para o mundo da homossexualidade, lesbianismo, assalto, drogas. Perderam a essência, perderam o fogo do Espírito. Mas olhe para o irmão que está do teu lado. Olha aí, olha. Diga: não saia do lugar aonde você está. Diga: porque não há lugar melhor do que este lugar, que é a casa de Deus. Agora sim, aplauda aí. Fica de pé em nome de Jesus.